Claquete está começando o Esculapiando, seu podcast que fala sobre carreiras médicas. Mais uma vez ao lado do grande, o inexorável, o inalienável Felipe Rezende. Inalienável. Igual que o presidente de um clube, que eu não lembro qual, falou do jogador, né? Esse cara, ele é invendável, inegociável e imprestável. Obrigado, Igor. Sempre uma honra estar ao seu lado aqui. E sempre na companhia da nossa água de coco número 1. Muito bem acompanhado. Nós estamos falando de Bizzy água de coco pura e integral. Você já sabe, mas eu vou repetir. A Bizzy sabe? Ah, eles já sabem. Eu escuto essa frase às vezes quando virou piada já. A Bizzy água de coco, ela é integral porque ela é extraída a vácuo do coco direto para a garrafinha, não tem contato com o ar. Então não tem conservante nenhum. Dá uma olhada aí, ó, desafio. Eu desafio qualquer outra água de coco. Olha aí os ingredientes. Olha os ingredientes. Vê quantos conservantes, quantos aditivos. O que está escrito aí, nobre convidado? Só água e sais minerais aqui, açúcar, ó. Açúcar natural, né? Açúcar da fruta. Ingredientes, água de coco. Essa é a Bizzy. Ponto. Continua conosco. Provavelmente é um processo de microagulhamento, né? Microagulhamento. Provavelmente. A vácuo. E já o motoqueiro aparece aí, né? Já a nossa entrega chega com o casqueirado incomparável do Canto do Cupim, que há mais de 10 anos está na cidade, satisfazendo seu paladar com qualidade, frescor, inexorável, inalienável. Muito bem. E estamos em casa, né? Mais uma vez, aqui no Senac Hub Academy, essa estrutura fenomenal que, não sei se você percebeu, mas aumentou. Agora com auditório para até 400 pessoas, nova área de alimentação. Aqui está muito fazer formatura aqui, cerimônia de formatura. Sim, nós promoveremos grandes coisas aqui. Dá para trazer um eventinho mais, não, Nilson? Mais elaborado. Um negócio de alto investimento. Eu estou até pensando com o nosso convidado hoje, fazer alguma coisa com ele em relação à academia em si, sabe? Alunos, residentes. Achei que era... Não é maromba, não. Por mais que ele pareça. Mas, Felipe, me conta, quem é esse cara que é tão aguardado por esse podcast? Estamos diante aqui de vamos dizer assim, um neurocirurgião, um tanto quanto disruptivo, pelo que ele tem feito aí, de alcunha, Nilton Moreira de Lima Neto, ou também conhecido como Dr. Nilton Moreira. Uma salva de palmas para ele. Seja muito bem-vindo, Nilton. Você fala bastante para esse cara, né? Desde a nossa primeira lista você fala. Eu vou dar um motivo. Pelo qual eu acho que ele era um dos caras que deveria ter iniciado esse podcast. Eu conheci o Nilton, a gente trabalhava na Santa Casa. Eu no PS e ele na neurocirurgia. Uhum. Mas tinha uma peculiaridade. O Nilton cumpria as horas dele de plantão no PS. Então o que eu percebi? O paciente chegava, o primeiro a ver o paciente com TCE grave era ele. Não passava por toda a cadeia de vai para urgência e emergência, estabilização, para depois chamar o neurocirurgião. Ele já estava ali na porta, entendeu? O profilaxia era cagada? Eu não sei. Antecipação um pouquinho, né? um passinho atrás para dar 2 para frente. E aí a gente trabalhou junto um ano ou mais? Mais. Mais, né? Peguei... Vai ficar estranho, né? Peguei você. Pô, lá ele Essa nova temporada tá demais. Acho que você ainda era residente ainda. Sim. Cheguei aqui em Campo Grande em 2018. Na época eu ainda era confundido ainda com residente, né? Porque eu era novinho, agora eu tô acabado já, né? Confundido mais com residente, não. Agora não dá pra confundir. Mas acho que até na época que você entrou raspou o cabelo lá, eu acho que eu... Você tava lá quando a gente entrou no bombeiro. E eu achava isso muito interessante. Porque ele tava lá e ele fazia questão de ver o paciente que chegava, enquanto estava fazendo a admissão do paciente, ele já estava ali em cima e ele já dava o diagnóstico, se ia subir, se não ia, qual era a conduta, e eu via que esses pacientes eles tinham uma evolução melhor. Faz sentido. Para quem não é da região, tem que saber que o hospital, no caso, o hospital de referência do estado, que qualquer TCE vai passar pela Santa Casa, qualquer TCE que acontecer no estado inteiro. Nilton, me diz então, onde são suas origens? Seus pais são daqui, você é daqui, onde é que você nasceu? Eu sou, na verdade, uma cidade vizinha, Natal, né, Ceramirim. Mas o pessoal conhece mais Natal, né? Mas eu sou na cidade vizinha. Brincando aqui, como falo em Jardim e... Aqui da onde está?
Eu só nasci em Natal porque não tinha maternidade, né? Não, mas eu nasci em Natal, mas eu morava em Sarameri, né? Que é do Rio Grande do Norte, que é a região mais próxima da Europa ali que tem. A puta do Brasil. Mas aí fiz medicina lá, né? Na Federal do Rio Grande do Norte e fui para residência em São Paulo, na Unesp, onde eu fui, quando era pequenininho, fui aluno do Gabriel Braga, que é da neurologia, e ele já era mais velho assim já, né? Eu era mais novo, eu fui meu professor, né? Na época de R1 a gente passa na neurologia, que inclusive foi aí onde eu conheci minha esposa, minha atual esposa, né? Ela é neurologista clínico, diferença de neurocirurgião, né? O clínico e o cirurgião, mas no primeiro ano a gente tem um acesso junto no R1, que aprende neurologia para depois começar a operar. Antigamente passava na cirurgia geral, se eu não me engano, para depois entrar na neurocirurgia. Eu acho que é muito mais, vamos dizer assim, inteligente do jeito que é hoje, acesso direto, você passa na neurologia, neurocirurgia, você tem que ter um conhecimento neurológico para depois você operar. As síndromes clínicas, né, elas são indicativos da gente pensar no exame, daí a gente achar a alteração do exame para poder operar. E nem todo caso é cirúrgico também, né? A gente tem que saber tratar um pouco da parte clínica. Mas, voltando, né, a gente fez a residência na Unesp, no estadual lá de São Paulo, e eu sou meio... não gosto de parar. Fui fazer Unifesp, né, a cirurgia de epilepsia e funcional. Funcional, para quem não sabe, trata distúrbios do movimento, né, e dor. Né? Daí vem aquelas interfaces cérebro-máquina, né? Que o pessoal aqui até brinca falando que tô chipando o carro, mas na verdade a gente não chipa ninguém. A gente faz aquela questão de interface máquina-cérebro, que é implante dos componentes, vamos dizer assim, né? Dos eletródios e geradores. Assim como tem no marca-passo cardíaco também. Os primeiros marca-passos da área da neurocirurgia, tem pouco tempo, em 93, lá na França, o Benabi, ele pegou um marca-passo cardíaco e colocou no cérebro, né? Foi a cirurgia que começou essa interface máquina-cérebro na França. Mas essa área mexe mais com essa parte de neuromodulação. Não satisfeito, ainda depois ao longo do tempo estando aqui, continuei viajando, indo fazer cursos, me atualizei também na área de neuro-oncologia, né, e radiocirurgia. Né? A radiocirurgia talvez seja o mais proeminente, mais moderno a parte da neurocirurgia, que acaba tratando até tumor cerebral sem precisar abrir a cabeça. Né? Tumor cerebral faz pequenas lesões cerebrais propositais, né, para modular o movimento, principalmente, sem abrir a cabeça. Né? É uma coisa sensacional, né, cara? O aparelho chama Gamma Knife. Não lesa o crânio, o osso? Ele é submilimétrico, né? Um robozinho. A gente tem em Brasília, aqui em São Paulo. É um robozinho que a gente brinca, parece brincadeira, né? A gente desenha no pente lá a região do tumor, só que milimetricamente desenhado. Aí você joga no aparelho, a ressonância. O físico e o radioterapeuta também estão auxiliando nisso aí. E ele vai lesar só a região onde a gente pintou, preservando o nervo, preservando a área cerebral, porque cérebro é diferente de um pulmão, por exemplo. A máquina que a gente usa para irradiar um pulmão, ela é muito diferente da máquina que a gente usa para irradiar o cérebro. Qualquer milímetrozinho para fora do cérebro deixa alguém sem falar. Né? Então, a gente chama de áreas eloquentes. Né? Então, o cérebro é muito minucioso. Até operar mesmo, operar o cérebro de qualquer jeito, sem pensar nas consequências, hoje não... Isso que a gente fala até neurocirurgia funcional por causa disso, deixar o paciente funcional. Então, essa área de funcionalidade do paciente é muito importante. Aí a fisioterapia para reabilitar depois não tem tanto trabalho, né? Fonoaudiologia e tal, a gente opera às vezes o paciente até acordado, né? Para preservar determinadas funções. Ô Newton, mas e dentro da sua formação, por que o cérebro, cara? Assim, quando foi que você pensou nisso? Vamos antes. Por que medicina? Se toda a tua família você não tem ninguém da área da saúde? Na verdade tem um tio meu que eu não tinha muito contato, mas é de outra cidade, né? Mas ele fez cirurgia geral. Um abraço, viu? Parabéns. Parabéns pro senhor.
Aí brincando agora para vocês ficarem com raiva aí, mas eu achava aquela, numa linguagem bem simples, as tripas, né, muito bagunçada. Vocês são cozinheiros que são organizados, né? São todos lindinhos lá, não sai do canto, bonitinho. Eu nem tripa beijo mais. Você abriu a barra. Eu tô só no subcutâneo. Se eu ver tripa, tá errado. Então, eu achava muito... por incrível que pareça, eu acho que é determinado, né? As coisas são determinadas. E meu tio mexia mais nisso, mas quando eu passei na área, na UFRN, ele já era até aposentado, ele era professor. Mas seus pais te estimulavam a medicina ou não? Não, eles estimulavam a estudar, né? Familiar meu às vezes falava assim, tá bom, filho, vai trabalhar que você já tá na hora de trabalhar já, ficar estudando aí, você, tipo assim, esse migué aí não cola mais não. É porque eu não passei de primeira, né? Então a gente às vezes sofre muito dos familiares mais próximos falando pra gente seguir outra área, até às vezes desistir, mas eu sabia que eu queria, né? Eu até antes de fazer medicina eu queria neurocirurgia mesmo. Eu tentei até ir ver a parte de geral, mas acho que geral é a base pra gente pegar... aprender a dar ponto. Muito do ATLS que você comentou, eu aprendi fazendo liga de trauma, liga de neurocirurgia, né? Nos plantões da vida eu dava muito plantão, anestesia para entubar, então eu queria saber sair tudo, fazendo tudo da medicina, né? Pegar acesso, fazer tudo, que hoje em dia às vezes é mais difícil porque tem muito aluno, né? Acho que na minha turma tinha 45, mas nem todo mundo ia atrás, né? Nas férias, ia buscar estágio, essas coisas. Mas acho importante a gente ter essa noção. E ao longo do tempo, né, eu fui vendo que a minha área era neurocirurgia. Talvez eu tenha um chama um pouquinho para as coisas mais complicadas. Quanto mais complicado, parece que eu me atraio mais, né? E aí, fazendo um link aqui com a bis e a água de coco, né? Tinha um professor meu que falava: você vai ser neurocirurgião, não seja um fura-coco. Fura-coco, qualquer um fura. Abrir a cabeça no trauma é uma coisa. Neurocirurgião é abrir e fechar, deixar do jeito que você encontrou, né? Ou melhor, né? Sem a lesão, por exemplo. Mas essa área começou a me interessar. Durante o curso de medicina, eu ficava no pé dos neurocirurgiões, né? Neurocirurgião, eu não posso falar muito, mas é mais difícil você encontrar um neurocirurgião e acompanhar no plantão do que um cirurgião geral. Mas eu sempre tive essa reciprocidade. Quando eu dava plantão na Santa Casa, sempre atendia o pessoal da liga, eles andavam comigo e tal. E aí eu vou contar um segredo, agora pela primeira vez, que eu não contei para você. Você falava assim, você já ficava o plantão todo lá no PS, né? Eu tenho um pouco de ansiedade. Peraí, continua. Não vou interromper, o cara é ansioso, pô. Eu tenho ansiedade, eu tenho agonia com morosidade das coisas. Você cansou de ver eu levando paciente de maqueiro para tomografia, porque eu não aguentava ver. Tipo assim, eu já vi muita gente morrer por meia hora que ficou lá, aquilo que a gente chama de intervalo lúcido, né? E na minha residência, o Gabriel Braga, com essa história de AVC, que é muito importante, que ele trouxe muita coisa para cá, ele também me deixou um pouco ansioso com isso, mas tá certo, né? Você às vezes incorporar num cara de outras áreas, um maqueiro que seja, alguém que a importância que tem para cérebro é muito importante, né? Não só no AVC, mas no trauma também. Às vezes tem uma criança, por exemplo, eu lembro uma criança que eu atendi de Chapadão do Sul. Aos poucos, né, por ser de Natal, eu fui conhecendo a geografia do imenso estado a partir dos pacientes. Eu falei, Chapadão do Sul, onde é que fica isso? No norte do estado. Depois de não sei se cidade, Chapadão do Sul, Chapadão do Céu, 4 horas e meia daqui. Eu falei, um TCE que chega de lá. Realmente, até eu lembro de uma criança que eu atendi de lá. Ela estava saindo do culto e ela estava atrás do banco de trás, ela virou para colocar o cinto da irmãzinha dela na cadeirinha da irmã. E uma moto entrou na traseira do carro do pai dela. Estava parado o carro do pai dela. E aí o guidão da moto entrou na região hospital aqui. E a criança, 4 horas e meia, eu fiquei agoniado, né? Aqui chama CROS, não lembro mais. A CROS, a regulação, central de regulação. CORE. Acho que é CROS em São Paulo. Às vezes mistura um pouquinho. Mas o CORE ligou para mim e eu estava no PS e falei, tá chegando uma criança de Chapadão. Falei, vamos preparar tudo já. Foi 4 horas e meia depois, chegou de madrugada a criança.
E aí mas quando chegou até midriática. Chegou a midriática, que é um estado que é um dos indícios, não é um indício total, porque tem todo um protocolo de morte cefálica, né? Mas um indício de que a criança estava bem grave. E realmente o trauma da criança era bem grave. A gente subiu rápido, né? O Rafão, o enfermeiro, me ajudava muito para subir o paciente Ajuda rápido. até hoje, cara. Até hoje. Sobe rápido, ele sabe da necessidade dessas urgências, né? E a gente subiu, eu lembro até hoje, estava com o Franklin, né, que é outro colega, a gente descomprimiu essa criança rápido. Dependendo do que a gente vê, assim, tá midriático, não adianta nem subir. Acho que vocês já escutaram isso, né? Já. Como é criança, aí vem talvez uma frase minha, né? Não é prepotência falar que a frase é minha, mas acho que eu nunca escutei isso de ninguém. Talvez da minha avó. Criança é igual a rabo de lagartixa. Pé de um nasce outro. Então, assim, eu levo muito isso em prática. A criança, ela pode estar com midríase, mas se você opera rápido, reverte. Muitas vezes reverte. E essa criança depois de um tempo, né, eu atendi e não conheci. Ela veio andando normal, sem déficit, zerada, uns 12 anos mais ou menos, né? Isso dá bastante, é muito gratificante para a gente ver uma criança que você poderia ter decidido pela vida dela, né? Se eu não tivesse subido para operar tá midriático, não opera, os protocolos a gente segue isso, ela não estaria viva, né? E aí depois de um tempo eu atendi outro paciente de Chapadão e ele mostrou uma reportagem, falou assim, um milagre de Chapadão. Aí eu falo assim, neurocirurgião, vocês fizeram uma brincadeira com o Gabriel, falando, neurocirurgião é Deus, né? Mas eu acho que ao longo desse tempo que eu venho vendo a neurocirurgia, a gente percebe que não tem ateu do mundo que vai sobreviver à neurocirurgia. Você vê muita coisa que não se explica a ciência, não adianta. Eu sou Newton, né, do Isaac Newton, meu pai é físico, né, mas essa questão de ateu ou não, isso aí vai devagar muita coisa, né, mas assim, tem alguma coisa que explica isso e não é a ciência. Tem muita coisa entre o céu e a terra, né, que a gente fala. Então acho que é interessante. E aí, voltando um pouquinho à questão do plantão e ansiedade, então às vezes eu ficava ali conversando, eu gostava, às vezes até saiu a Tassi e o Breno da plantão junto. Newton, eu vou deixar o paciente na UTI, você fica aí? Pode subir lá que eu fico. Aí o paciente rebaixou, eu entubei, ele chegou, o paciente estava entubado. Eu falei, mas você entubou? Tudo bem, eu sou médico, né? eu sou médico. Eu entubei, acho que o Nilson uma vez ele tomava conta depois. Um dreno de tórax meu, no acesso. Passei o acesso, fui levar o paciente para algum lugar, e a enfermeira, não, vai liberar o acesso, não vai, daqui a pouco eu volto. Ele, já vi o raio-x, tá tudo certo, eu já liberei o acesso. Eu falei, tá bom, obrigado. Acho que eu vivia muito nesses plantões aí, na época de faculdade, então acho que é meio que no automático, né? Se deixasse, eu dava plantão lá na frente, acho que com o tempo a gente vai meio que esquecendo algumas coisas, né? Mas até para não esquecer, eu ficava por ali para sempre aprender com o pessoal também, que sempre a gente aprende. E imagina quando tinha o jogo do Flamengo. Aí sim que ele sentava na porta do mudar de assunto, vamos mudar de assunto. Vai dizer que o quê? Vascaíno? Esse aqui é Flamengo. Se fosse Vascaíno, seria feliz. Felipe Luiz agora vai... Não, eu tô feliz que o Tite foi demitido. Ô Newton, quantos anos tem de neurocirurgião já? Eu formei em 2017. 17. Nesses anos aí já atuando, se você pudesse escolher uma coisa o que é que tem de mais legal que você vivencia hoje no cérebro humano? Uma coisa que você fala assim, isso no cérebro é fantástico. Essa questão da neuroplasticidade, né? Que traduzindo no termo científico do rabo de lagartixa, a neuroplasticidade. Acho que ninguém não vai encontrar nenhum cientista falando isso em rabo de lagartixa, né? Mas tem que ser um nordestino para falar essas coisas. E beleza. E o que tem de mais filho da puta no cérebro? Assim, você fala, puta, você é meio cuzão. Tronco cerebral sempre é ingrato, né? Tronco cerebral é um glioma, por exemplo, que é um tumor bem comum, um tumor de células, né, do sistema nervoso, de tronco, sempre é ingrato e muitas vezes em criança, que é aí que pega mais. Doença em criança, eu sou pai, né? Só tenho 3, então acho que pega bastante. A gente olha para as crianças quando a gente vai operar, a gente às vezes tem que sair até da sala um pouquinho para
desvincular um pouquinho, né? Porque às vezes é meio complicado. Eu opero com minha esposa, né? Muitas vezes eu opero com minha esposa. Ela faz monitorização intraoperatória. Então, às vezes a gente pega umas crianças com tumor cerebral, às vezes a gente olha muito parecido, mesma idade da nossa filha, não tem como você não pensar, né? E aí você tenta sempre fazer pensando que é um familiar seu, né? Ô, Nilton, na tua linha do tempo, então, você fez 6 anos de medicina. 6 anos, 5 de neurocirurgia. Mais 5 de neurocirurgia. 11. Mais um de... Um de neurocirurgia funcional. 12. Um de neuroonco. 13. E ao longo desses 2 anos, radiocirurgia. 15 anos de formação. E eu não sei se eu vou parar. Eu deixei um pouco de doutorado de lado para ser um pouco mais... porque a gente às vezes tem doutorado, mas... O Gabriel é doutor, ele gosta de trabalhar com isso, acho que ele é professor, vale a pena. Eu não tenho mais paciência de ser professor, né? Infelizmente eu deixei um pouco os plantões e questão de saúde mesmo, deixei um pouquinho os plantões. Eu acho que talvez não seja interessante eu terminar meu doutorado, não sei. Talvez no futuro tenha um professor meu que sempre fica enchendo meu saco para fazer o doutorado, né? Para terminar. Mas eu acho que fazer essas subespecializações acho que é mais importante. Porque você terminar a neurocirurgia são 5 anos, mas às vezes 70%, vamos dizer assim, da neurocirurgia é coluna. Num plantão, dependendo de onde você está. Na Santa Casa, por exemplo, é coluna, 70%. O resto é tumor, aneurisma, né? Essa parte funcional também é muito, muito restrita, muito pouco assim, que a gente encontra. No SUS, a neurocirurgia funcional tem muita dificuldade, né? Porque assim, esses materiais são caros, depende de muita tecnologia, e aí no SUS é meio complicado. Eu tentei já várias vezes montar serviço de epilepsia, montar serviço até com o Gabriel Braga também, montar serviço de Parkinson, né? Mas depende muito da empresa, né? De material, fazer uma doação, fazer o preço do material a preço de custo, né? Para que seja factível no SUS. A gente perde um pouquinho a gente pede para as tentativas, né? Tenta, estou há 7 anos aqui já, né? Mas eu continuo fazendo convênio, né? Mas o SUS, que a gente tem do SUS é plantão, né? O plantão é meio que... Você ainda está no SUS? Não, eu atualmente só tendo convênio, né? E particular, né? Mas o SUS só tem Santa Casa, né? Certo. Ô, Nilton, mas e o que você vai fazer em Campo Grande, cara? Você tem familiar? Aqui, olhando o centro onde você se formou, com todo respeito, eu sou daqui, pô, mas é meio perto do que tudo que você fez aqui é fim de mundo, não? Eu sou natalense, né? Chegou na nossa formação, no finalzinho da formação, né, da neurocirurgia funcional, eu olhei para a Natália, aí eu falei assim, Natália, vamos morar em Natal. Ela falou, não, vou morar em Campo Grande, que é mais perto do Paraguai. Eu falei, sim, senhora. Fechou, eu quero. Perguntei para a Natália se eu queria. Exatamente. Perguntei se estava com vontade. A Natália, sua esposa, então, ela é Paraguai? Ela é Paraguai, Pedro Juan Cavalheiro. Não sabe, então tem familiar perto. Falou que é difícil, você tá dentro, então. Então. O negócio do lema é esse. Ô Nilton, como que se enxerga a curva de aprendizado de um neurocirurgião? Ela pode acontecer com muito treinamento, ou a curva de aprendizado, de maneira mórbida falando, ela acontece de infortúnio em infortúnio, vamos dizer assim, de luto em luto? Eu acho que isso é uma coisa complexa, né? Muito. Diz que tem um neurocirurgião que acho que na Europa ele tem uma frase que todo neurocirurgião carrega dentro dele um túmulo, que de vez em quando ele tem que visitar. Porque nas cirurgias mais complexas que tem, sem dúvida. Você tem que aprender com os erros, né? Em qualquer especialidade. Mas eu acho que assim, infelizmente a gente tem alguns profissionais que talvez a gente ou não leva muito a sério a escolha da especialidade, né? Ou ele não leva muito a sério os erros. Às vezes tem gente que não percebe o que fez e não aprende, não tenta corrigir. Eu já falei que eu sou ansioso, né? Mas uma outra coisa também que eu sou eu fico um pouco me remoendo. Então, eu sei que se uma pessoa dá um erro na cirurgia, mesmo na residência, eu já era assim, até porque na residência que eu fiz era uma residência meio militar, né?
Então eu era o, como é que eles falavam? É o canadense, né? Que é o nordestino que vai para São Paulo tomar a vaga dos paulistas. Então a gente era o canadense, então a gente era mal visto. Pra você ter noção, tinha um chefe meu, que eu não vou citar nomes, né? Que eu não era gordinho, né? Eu era magrinho, assim. Nossa, o Demival era muito magro. Deixa eu dar um exemplo. O Danilo. Sim. Eu era metade do Danilo. Tiver raio-x de perfil, não aparecia. Não. Eu era metade do Danilo. Eu acho até que a Natália comprou na planta. Porra, não falei não? Foi no loteamento. Foi no loteamento. Mas eu era muito magrinho. E aí um dos chefes me chamava de Fabiano. Fabiano, Grande Sertões Vereda. A referência, cara. Você é culto, hein, cara? Outro nível, né, cara? Fabiano, que é o retirante da seca, né? Magro, nordestino, que veio pra tentar sobreviver, né? E não tinha vontade de mandar tomar no cu? Cara, é aquele negócio, né? Hoje em dia você faz um negócio, conta tudo pra sua mãe, Kiko, né? Vai pra Coreme, vai tudo, mas não adianta, porque assim, são 5 anos. 5 anos você tem, em primeiro lugar, você tem, se você é R1, você tem 4 níveis de residentes na sua frente, de hierarquia, né? Que já vai te pegar pesado já nessa área aí. E tem o chefe que é a hierarquia maior. Então não adianta comprar briga. Pegar pilha vai ficar ainda muito tempo. São 5 anos que você vai passar na residência apanhando. E se brincar, eles não vão deixar você aprender. Prejudica, se quiser prejudica. Prejudica. Tem colega mais novo que eu que ameaçou um R+, de botar na justiça porque você está trabalhando demais. Aí ele falou assim, cara, a neurocirurgia é assim. O meu recorde foi 9 dias no hospital sem ir para casa. Rodando plantão, dormindo embaixo da maca. Mas eu não me arrependo. Não arrependo de forma alguma, né? Porque a gente aprendeu a operar rápido, né? Precisa operar rápido. Algumas vezes você tem que abdicar um pouquinho da técnica limpa para fazer isso. Às vezes você abrir um crânio em 15 minutos, salva. Se você ficar fazendo firula, bota uma... Aí já era. Aí quando você terminar a cirurgia linda, a pupila tá aberta, bilateral. Aí não adianta. E hoje você vê a neurocirurgia um pouco diferente? Você vê o residente medicina, né? A medicina como um todo tá diferente, né? O tempo vem passando. Deixa eu fazer uma errata aqui, ó. O Fabiano é de Vidas Secas. Vidas Secas. Eu falei Grande Sertão Veredas. De Vidas Secas. Graciliano Ramos. Exatamente. Verdade. Eu achei interessante, Lito, você falando assim, eu consulto meus erros, aprendo com eles. Porque na piada de quem não é neurocirurgião, é de que o neurocirurgião é quase um ser intocável. É Deus na terra, o neurocirurgião no céu. Você sempre foi assim desde adolescente, cara? Porque assim, pelo tudo, assim, qualquer um que pega todo o seu currículo e tudo mais, pode falar assim, ele tinha tudo pra ser um cara bem prepotente. O ego você tá aqui há 40 minutos comigo e está longe disso. Parece que a neurocirurgia tem uma seleção de ego, né? Você tem vamos dizer assim, um chamado, né? Que eu acho que o Raul Gazola, falou no podcast, eu acho que é importante citá-lo, né? Porque eu acho que é um cara que não é do meio médico, talvez ele tenha algum familiar médico, mas ele falou até num termo que o Nilson vai gostar, que por exemplo, o Nilson é fisioterapeuta e ele foi dedado para isso. Ele vai gostar desse termo, mas para você ser fisioterapeuta, você tem que ser dedado, num bom sentido. Para ser médico, você vai ser escolhido, né? Dedado, escolhido a dedo, né? No caso, o Nildo dedado. Mas você foi escolhido a dedo para fazer aquilo lá. E às vezes, hoje, com essa abertura indiscriminada de faculdade, né? Não só da área da saúde, mas pelos políticos, às vezes é falado como o pessoal da área da saúde tem que ser igual a sal. Tem muito branco e barato, né? Porque tem que baratear. Eles não olham pra gente como, às vezes, atrás de um birozinho, de um atendimento lá no interior, né? Não vou citar nomes aqui de interior, porque eu não conheço muito. Muito pouco. Mas lá por exemplo, lá no Chapadão, lá, às vezes vale a pena ter uma pessoa de branco lá, que não necessariamente pode ser médico, mas para o político, às vezes, é mais importante que tenha alguém lá. Não interessa, ele não vai ser atendido lá, ele quando tiver alguma coisa ele vai pegar um avião e vai para o Sírio, né? Então para ele não interessa. Então essa disseminação de escola médica, às vezes
escolhe ou não escolhe quem não tem o perfil para ser médico. E aí, às vezes, a gente vê os problemas mais tarde, né? Essa falta de seleção, às vezes, é ruim porque... Não dizendo que eu fui escolhido também, mas eu acho que eu fui teimoso até entrar porque eu não me via fazendo outra coisa, né? Mas, às vezes, lógico, quem tem aquele sonho tem que sonhar e fazer e seguir, né? Porque, às vezes, se você não gosta muito daquilo ou faz só porque eu acho bonito, eu quero fazer neurocirurgia porque eu acho legal, acho bonito. Eu vi a novela lá que o Grey's Anatomy é mó legal. É o Shepard. Né? Então, eu quero fazer neurocirurgia por causa disso. Mas não é tudo flores, né? Na verdade, tem todo um processo que, se você não aguentar, primeiro, você não vai terminar a residência. E segundo, que quando você acha que vai melhorar depois da residência, as coisas pioram. Porque até maqueiro, às vezes, você vira. Né? Então, não é tão simples não é tão bonitinho como um Grey's Anatomy, né? Uma coisa que eu acho muito importante do que você falou sobre revisitar, cada um tem seu túmulo, né? É importante revisitar. Eu fico pensando assim, na abertura de residências também não tão qualificadas. Por quê? Na minha área, quando o residente está no processo, na curva de aprendizado, se você como preceptor não estiver do lado e ficar pensando 3, 4 passos na frente o que ele está fazendo, o risco dele cometer um erro é muito grande, tal qual na neurocirurgia. Então, vou fazer uma residência, procure bons lugares, procure lugares que o teu preceptor está junto contigo, porque senão você vai acabar aprendendo de um para o outro, ou você vai, um tempo depois, esses dias eu fiz uma cirurgia que eu nunca tinha feito sozinho. Mas já sou preceptor, tinha que resolver, vamos resolver. E eu lembrei exatamente os pontos de tanto que o preceptor na época me forçou a lembrar. Repete comigo, faz isso. Agora você vai fazer aquilo. Não, nunca entre por aqui. Eu falei, pô. E acabou dando certo. Então, estar bem assessorado nesse momento é importante. Né? Na tentativa de evitar esse de aprender com túmulos, né? De luta em luta, né? Ô Nilton, será que você é ansioso? Eu fico pensando aqui, porque quando opera o cérebro, dependendo da cirurgia, o paciente demora a acordar. E aí, você rói unha? Você conduz sono de ansiedade? Ele é tão assim que ele opera o cara acordado pra eu ter esse problema. Como é que você faz o cara acordado, cara? Não, na verdade, assim, eu acho que a minha terapia, eu faço terapia também, mas a minha terapia maior é operar. Né? Durante a cirurgia, eu acho que até minha esposa fala, você parece outra pessoa operando. Porque assim, eu brinco, né, fora, mas quando entra na cirurgia, transforma. Né? Não sei se acontece, acho que acontece com a maioria da gente. Sim. Mas parece que eu me transformo mais. Eu fico meio caladão. Eu sempre tenho um momento antes da cirurgia que eu fico... Você vê eu sentado lá no cantinho lá, eu estou pensando na cirurgia. Estou refazendo os passos. Né? Acho que talvez uma questão metódica mesmo, mas que acho que vem funcionando. Né? Mas a questão do túmulo que você falou, né? Como eu tenho essa questão de ansiedade... que eu trato na academia também, né? Por isso que... Tá ansioso pra caralho, né, cara? Chegou, era um fiapo. Em 7 anos... Cheguei o Fabiano de vida seca. De vida seca, você foi pro grande, você... Mas eu acho que é importante a gente ter esses túmulos, né? Porque eu falo até com a terapeuta, assim, tem umas almazinhas assim que ficam rondando. Ela falou, será que ele é esquizofrênico? não é. Mas elas conversam com você, né? Porque, na verdade, assim, a responsabilidade, né? Por exemplo, paciente que eu implanto um eletrodo, por exemplo, né, eu falo para ele, você é mais velho que eu, mas você virou meu filho. Você tem algo que eu implantei, virou meu filho. Não virou meu pai, virou meu filho. Então, assim, teve alguma coisa, vão ligar para mim. Vou fazer uma ressonância. Desliga o aparelho. Então, assim, fica rondando. Então, assim, eu tenho as responsabilidades ao meu redor que eu tenho que arcar. E aí, como eu me cobro muito, né? Então, eu acabo, esse túmulo que a gente fala, acho que um caso que eu tenho que, às vezes, não vai como eu quero, já serve para ou eu vou fazer um curso, vou estudar de uma melhor forma, tal, vou questionar, ligo para o meu
meu ex-chefe lá, o Zanini, lá em São Paulo, perturbo pra caramba, né? Obrigado, Zanini. Mas sempre estou questionando, porque um pouco de humildade na nossa profissão é importante. Não é que você não sabe que não possa perguntar até hoje, né? Então, não é à toa, ele já passou por milhões de cirurgias, é preceptor de um grande centro, né, Unesp. Eu tenho que aproveitar isso que ele passou para pegar para mim. Acho que é o sentido da preceptoria, isso. É você pegar 10 casos que ele viu daquele jeito que é complexo, e ele já vai passar mastigado para mim, vai ser melhor para o paciente, né? Ele é tão apegado que eu sei que vários dos pacientes que você atendia SUS, quando você saiu do SUS, você levou gratuitamente para o consultório. Lembra? Eu sei disso. E às vezes você fica vendo o cara que é neurocirurgião, coloca ele no pedestal e não sabe de detalhes assim, né? Os pacientes SUS dele, ele carregou tudo para o consultório para poder manter acompanhamento. É bem apegado, concordo com isso. Você estava falando que você fica no canto lá, uma coisa que eu passei a praticar em menos de um ano, né? Antes de operar, eu li um pouco, estudei um pouco sobre o poder da visualização. Para muitos pode parecer migué, né? Que é você imaginar um negócio pronto já e tudo mais. E quando eu lido com a cirurgia plástica, eu fico imaginando como é que vai ficar aquilo lá. Eu passei, 20 minutinhos antes da cirurgia, eu tô no ambiente, eu nem tô olhando o que tá, mas na cabeça eu tô vendo o corpo, blá. É difícil, porque tem o viés de eu ter um ano a mais já operando, então talvez a mão tenha ficado melhor, mas os resultados melhoraram muito, cara. Muito. Aí eu fico pensando, o poder da visualização para o neurocirurgião que vai abrir o cérebro, que o que eu tô falando pode ser simplesmente ilusão. Pode ser que não exista, que não tenha nada a ver. Não, essa sequência, por exemplo, eu costumo, por exemplo, eu opero um pouco da plástica, né? A gente faz crâniosinostose, por exemplo, que é as alterações cranianas, a malformação craniana. Eu escuto de outros colegas, às vezes, que cirurgia de 12 horas, cirurgia de tantas horas. Eu não penso muito em horas. Eu brinco com os anestesistas e falo assim, anestesia não é vitamina. Tem que ser rápido. Então eu falo assim, a gente vai ser hoje trocar pneu do carro de Fórmula 1. Se cada um sabe o que vai fazer em cada momento, né, tem dois lados da cabeça. Então cada cirurgião, eu desenho o que é que vai ser cortado e vai ser remodelado, né? E aí cada cirurgião já vai fazendo a sua parte. Então a cirurgia sai mais rápido. Então, assim, cirurgias que a gente escuta às vezes que demora 10 horas e tal, cirurgia de 2 horas e meia, né? Quando mexe um pouco na órbita, aí tem que ser um pouco mais delicado. A gente tira todo o osso da órbita para remodelar, né? Tirar um pouco do afastamento do olho, a gente reduz um pouquinho. Leva um pouquinho mais de tempo porque é mais delicado e às vezes só um tem que fazer, né? Não tem espaço para dois mexer, soltar toda a órbita aqui de cima, deixar o olhinho solto para depois recolocar e refixar. Então, rever esse espaço, lógico, quanto mais vezes você opera aquilo, mais você fica, vamos dizer assim, craque, né, como minha mãe fala. Mas aí deve também levar ao seguinte, quanto mais vezes você opera aquilo, mais cuidadoso você tem que ficar, porque quanto mais confiante você fica daquela cirurgia, mais é a chance de acontecer problema. Ô Nilton, explica pra gente um pouco sobre o panorama da neurocirurgia funcional. Eu acredito que, igual você já falou pra gente, não é algo muito antigo, né? Eu tinha escutado falar disso durante a faculdade, mas foi convivendo contigo que você me explanou sobre isso e depois vendo os resultados das pessoas conhecidas que você operou e tal, e eu vi a grande diferença na qualidade de vida, na funcionalidade das pessoas. Eu estou falando de gente jovem, que tinha toda a vida laboral pela frente e estava completamente restrito devido aos tremores do Parkinson, devido a essa disfuncionalidade. Por que você entrou nisso? E como é que está o mercado nacional? Tem muita gente igual você operando esse tipo de coisa? Nós estamos vivendo o boom da neurocirurgia funcional? Não estamos? Como é que está isso aí? Às vezes, começando pelo final aí já, mas a neurocirurgia funcional acho que talvez seja um dos campos que mais cresce, né? E tem o chip do Elon Musk, né, que o pessoal fala. Neuralink, na verdade, assim, é um eletrodo de captação, ele capta algumas ondas cerebrais e traduz isso em movimento. Mas se a gente for ver, isso já é feito há um tempo, há um pouco tempo atrás. A questão do máquina-cérebro, né, que a gente fala, né, só que essa questão de captar e formar o movimento, formar uma frase,
isso está vindo mais agora. Mas a questão de modular movimento, a questão de modular comportamento, né? Porque a neurocirurgia funcional também ela tem um pezinho na psiquiatria, né? O toque refratário, a agressividade refratária, a síndrome de Tourette, não sei se vocês ouviram falar. Sim. Né? Aquela Também famosa também, né? Tem aquele Dinho, né? Mas tem o Luiz Capaldi também. Dileira. Mas tem um cantor, o Luiz Capaldi. Tem uma mais famosa, que é Billie Eilish, né? O Billie Eilish tem. Ela tem também. Então, assim, são coisas que, quando refratárias, tem centros no cérebro que a gente consegue, antigamente, lesar, fazer as lesões cerebrais. Hoje a gente consegue modular, que é algo reversível, né? Você coloca o eletrodo lá, você estimula a alta frequência, na verdade, a estimulação a alta frequência inibe aquela região. Então, você inibindo aquela região, você tem uma modulação cerebral do comportamento. Você muda o comportamento das pessoas. Diferente daquelas cirurgias de antigamente que o Freeman colocava um picador de gelo através do olho e fazia uma lobotomia às cegas, né? Isso foi muito estigmatizado, talvez os psiquiatras não gostem muito da psicocirurgia, mas a neurocirurgia funcional, ela está atrelada a esse tratamento também. E um dos grandes nomes da neurocirurgia funcional da psiquiatria é um goiano, né? Um brasileiro goiano, né? O Oswaldo Vilela. E a gente tá bem à frente nesse tratamento. Só voltando ao porquê, né? O Gabriel Braga, mais uma vez citando o Gabriel, ele falava que era o neurocirurgião mais neuroclínico que ele conhece. Porque eu sempre gostei de estudar a parte clínica. Talvez eu sou tão ligado ao neurologista, né? Porque neurocirurgião e neurologista às vezes não se batem muito. Tanto você casou com uma, né? Eu casei com uma, né? Então eu era meio ligado, assim. Até hoje eu sou sócio do Gabriel, a gente é bem parceiro, bem próximo, né? Mas essa proximidade com a neurologia, né? O distúrbio no movimento, por exemplo, Parkinson, ele está muito atrelado também o tratamento dele é muito dependente do neurologista, né? Não é minha esposa que faz, mas, por exemplo, a Vanessa Alencar, ela é neurologista especialista em movimento, ela faz a parte de adequação da medicação do Parkinson, e quando tem indicação, ela faz um teste absurdo lá para ver se tem realmente indicação de cirurgia, e a gente em conjunto, ou seja, um grupo multidisciplinar, decide a melhor cirurgia. Não é o cirurgião que decide, é o grupo. Né? Então, essa área sempre me fascinou, porque está mais próximo da neurologia. Por exemplo, a modulação também, não sei se vocês já ouviram falar, incontinência. Incontinência urinária, o neurocirurgião foi lá e implantou um eletrodo lá, sacral, e aí modulou. Hoje em dia é mais proctologista e urologista que implantam essa questão política. Né? Mas a neuromodulação é um neurocirurgião funcional que começou. Né? Tratamento de dor pélvica, por exemplo, que é uma coisa do gineco. Né? O neurocirurgião implanta o eletrodo lá em S2, S3 e resolve as dores da dor pélvica refratária. Né? Então, a gente tem uma interface com quase todas as especialidades, né? A neurocirurgia funcional. Dá para mencionar hoje quantos % do cérebro humano seria capaz de a gente controlar através de neuromodulação? Eu digo até, de repente, de gostos, comportamento... Não só a parte motora. A gente, até hoje, né, aqueles 100 milhões de neurônios lá do Lente. O livro desgraçado, hein, cara? Adorava, tá vendo? Não. Esquisito, né? Neurocirurgião, a neurofobia que o Gabriel falava. Eu e o Newton, a gente não ia andar junto na faculdade. Não ia. A gente, beleza, dupla de truco, mas andar junto não ia, não. Eu andava com esse livro embaixo do braço. Livro desgramado, cara. A gente é da época da... não pode, a copyright dá fazer corte aí, mas era Xerox, né? Não pode falar que era Xerox, tá? Eu tinha muita Xerox, mas o Lente eu tinha ele... Original. Que era um prenúncio o início ainda da neurociência, né? Ali mostrando, me atraía bastante, né? Não caía nada na prova aquilo lá. Nada do que tinha ali caía na prova, mas aquele era meu livro de cabeceira, que eu gostava de ficar lendo. Mas sempre me atraía essa parte, né? E eu acho que ainda tem 10% do cérebro que a gente fala, não, usa 10% do cérebro, imagina os 10% é a porcentagem que a gente consegue modular, né? Tem muito núcleo cerebral que a gente consegue modular. Essa frase famosa é verdade. A capacidade cerebral... não dá Tudo bem, quem? Hoje, por exemplo, se eu colocar o paciente numa atividade cerebral falar, eu tenho uma ressonância funcional que consegue, através de marcador, né, determinar que área está sendo envolvida na fala.
mas ela não é real a ponto de... Porque o paciente está lá falando e tal, mas às vezes ela não é real. Tanto que o melhor método para prevenir a lesão cerebral não é a ressonância funcional. Lógico, é uma coisa a mais. Mas é você estimular intraoperatório e perceber a alteração. Tem um paciente que a gente operou agora, matemático, né? Tem uma área que a gente chama área de Gerstmann, que é a área que dá a calculia se tem lesão. Imagina se a gente faz uma lesão numa área importante dessa para o matemático. Acabou a vida do cara, né? O cara, 40 e poucos anos, né? Essa área, se a gente está falando de quantos? De tamanho? Em milímetro? Quanto? Varia, por exemplo, a área funcional do Neymar deve ser 3 quilômetros na área motora do Neymar. A minha deve ser 3 milímetros, né? Porque eu sou o zero à esquerda de futebol. Né? Já a área, por exemplo, do matemático deve ser muito grande. A ressonância funcional ela vai ver uma área estimada, mas que na verdade, se a gente estimular no intraoperatório ali, às vezes é maior do que aparenta. Né? Então, se você estimular as áreas do cérebro ao redor, elas vão atuando também naquela... Quanto mais você estimular uma região, né, ou uma determinada função, maior a área que vai ser representativa, né? Mas então... O núcleo de Penfield lá, ele mostra só a área motora do que é representado ali, né, no cérebro, mas tem muitas outras funções, né? Mas então, com comportamento ainda não existe modulação, né? Eu não poderia, por exemplo, um chip deixar o Neymar fiel. Não, aí é milagre assim. Né? Você não vai me comprometer esse negócio. O Neymar não vai assistir a gente, ó. Pensou, vai ter advogado. Aí é culpa dele, ele tá falando. Acabou o podcast. Comportamento a gente consegue, então? Não, comportamento assim, por exemplo. Eu lembro que nesses negócios de sem terra, não política envolvendo política, mas era um assentamento que a mulher traiu o marido e aí o marido deu uma facãozada aqui no frontal da mulher. Ela chegou segurando no pronto-socorro. Isso lá em Natal ainda, né? Ela chegou segurando. Isso aqui eu era piolho de pronto-socorro, né? Ela chegou segurando assim a parte do olho e tal. Sobreviveu e tal. Sequela dela. Ela ficou mais frontalizada, né, que a gente fala. E aí traiu mais ainda. A história do Phineas Gage, que é super famosa, exato, foi isso, né? Lesão do frontal basal, né? Que o ferro da ferrovia entrou na base do crânio dele, atravessou e pegou a região do olho, atravessou o frontal basal ali e teve uma lesão que a gente conhece como lesão que deixa o paciente frontalizado, né? Deixa ele, por exemplo, ele chega pro paciente e fala tudo que vem na cabeça dele sem filtro, que é uma coisa muito importante para a sociedade. Você falar tudo que você... o Newton ô gordo, vem cá. Então, alguma coisa aconteceu, será, com você? Não, eu sou controlado. Eu não sei, alguma coisa aconteceu. Nermival, eu falo 10% das coisas que eu penso. Então você imagina como é que tá aqui dentro. Medicado ou sem medicação? Sem zero medicação, só estimulantes. Só estimulantes. Não pode falar o nome, né? Não pode só. Não, só água de coco. Estimulantes. Ibiza. Estimulantes, assim, bebida energética. Quase isso, às 8 da noite. Isso. Saudável. Vai dar plantão depois. Qual que é o seu neurotransmissor preferido, cara? É dopamina, serotonina? Qual que é o seu que você fala, esse eu gosto? Não falando em função, né, mas o que eu mais estudo, talvez, porque a mudança dele, a modulação dele transforma o paciente, né? A gente não tinha, antigamente, não tinha como postar antes e depois, por exemplo, né? O CRM da gente controlava bastante. Então eu tenho 7 anos para trás de pacientes que eu não postei nada. Eu não gostava de postar nada. Aí começou que o CRM liberou e os pacientes mesmo, familiares, falaram, tenho 2 irmãos que têm Parkinson. Eu queria que você fizesse um vídeo meu para que estimulasse os meus irmãos a operar também. E eu quero que o pessoal, em Aquidauana, que é outro paciente que eu tenho, por exemplo, terenos, vejam que eu estou bem e que tem chance de tratamento. Então, os próximos pacientes chegaram para mim pedindo que eu fizesse. Doutor, eu estou há 7 anos procurando alguém que mexesse com essa cirurgia e o senhor está aqui e eu não sabia que o senhor existia, porque o senhor não é daqui. Então, eu comecei a postar algumas coisas mais pensando nisso, de poder ajudar mais gente, né? Ter mais acesso a isso. Porque, às vezes, o São Paulo está muito perto aqui. Né? Às vezes, você pega um avião, vai lá, trata quem tem condições. Né? Mas quem não tem condições, mas tem um convênio, ou até... mesmo que tenha acesso ao SUS, a gente às vezes consegue tratar aqui muita coisa que poderia ser tratada, que não necessariamente podia ir para São Paulo para tratar. Essa é a minha intenção de vir para cá.
de poder trazer algumas tecnologias que a gente tem em grande centro, e aqui é um grande centro também, né? Aqui é o Texas, né? Aqui é o centro do agro, está aqui, então às vezes não precisa ir para São Paulo para tratar. A gente tem ótimos cirurgiões plásticos, ótimos cirurgiões. Em Campo Grande está lotado de ótimos profissionais, né? Pô, que legal isso. Mas então por que Distrito Federal? Por que você está operando na Redditor lá também? Então, eu tenho muita amizade com um pessoal lá de Brasília, né? Eu tenho muito neurocirurgião funcional lá. E tem um especial que às vezes eu trazia ele para cá para operar comigo, né? Eu opero muito sozinho, porque não tem outro funcional aqui, né? Então às vezes eu trago ele para operar comigo, às vezes eu vou lá para operar com ele, né? Cirurgias que às vezes ele não que eu não fiz tanta, ele fez, então a gente acaba aprendendo junto. E um detalhe específico Brasília, porque a cirurgia cerebral, por exemplo, eu peguei um caso aqui em Campo Grande que o paciente tinha 5 metástases cerebrais. E aí você vê, às vezes um colega passa, fala, você não tem o que fazer, decreta óbito, né? Tipo, tem 5 metástases cerebrais, é só esperar a sua hora. Aí às vezes a gente tem sim uma oportunidade de tratar, que é o Gamma Knife. Então não precisa sair abrindo o cérebro e fazendo igual aquele suíço, né? Que a gente viu no desenho, aquele suíço cheio de buraquinho, né? Até porque vai deixar bastante sequela. O Gamma Knife é a radiocirurgia. O Gamma Knife é a radiocirurgia estereotáxica, diferente da radioterapia. Eu vi um post teu, cara, qual que é o teu Instagram? As pessoas precisam te acompanhar. Porque eu aprendi um monte de coisa nova te assistindo. Esses dias você postou alguma coisa assim, pode parecer que não, mas eu estou operando. Você numa sala, tranquilão. Eu tava relaxadão lá, brincando de pente, né? O desenhozinho desenhando o tumor. É um tumor pequeno, que o paciente não tinha condições cirúrgicas de operar, ou seja, 3 infartos, 80 anos, mas um tumor de tronco cerebral, um tumor de ângulo ponto que a gente fala, né? Que é um chuvanoma, que é um tumor benigno, mas um benigno meio com comportamento maligno. Se deixar ele crescer, ele comprime o tronco cerebral, o paciente morre. E aí a gente vai optar pelo tratamento não invasivo sempre, né? Que tenha mesmo o próximo à eficácia. E aí ele queima só o tumor, sem queimar o tronco, que está do lado. E aí eu estou desenhando lá, né? Eu desenho a lesão, pinto mesmo, que fica coloridinho lá, né? Poupando, porque eu, como médico, neurocirurgião, eu sei que aquilo lá é o nervo, o terceiro nervo, o quinto nervo. Eu vou poupar aquela área eloquente, uma área muito funcional, né? E eu jogo só no aparelho, o físico vê, eu quero tal dose, eu quero 23 G de dose aqui, vamos tratar o paciente. Eu indico a dose, eu indico a área que vai queimar, né? Queimar entre aspas, né? Mas vai ser submetido à radiação. E aí o físico vai lá, bota no aparelho, calcula e manda ver, né? O paciente entra no aparelho como se fosse uma ressonância, né? Só que tem um robozinho lá que qualquer movimento do paciente, o aparelho para. Se a gente coloca o halo de estereotaxia, que parece aquela coroa, né? Ele fica fixo a cabeça, então não movimenta. Então a precisão disso aí a gente chama de submilimétrico. No cérebro o Gamma Knife surgiu para tratar lesões cerebrais, né? Diferente do acelerador linear, que também trata, mas uma precisão menor, né? Dá para tratar, por exemplo, aqui tem acelerador linear. Algumas lesões a gente trata aqui em Campo Grande, né? Com radioterapeuta, sempre questão multidisciplinar. Mas lesões pequenas, que precisam de uma precisão muito alta, aí eu levo para Brasília para operar. Ô, Nilton, e convênio tá cobrindo isso? Só particular, como é que tá funcionando isso? Não, o convênio cobre, né? Depois de muita briga ou... Não, porque o Gamma Knife é assim, se você for falar assim pro convênio, ó, é um familiar teu, você não faz? Faz. Então, é questão ética, né? E o Gamma Knife é um aparelho para tratar cérebro, né? Então não tem justificativa. Não tem. Campo Grande é igual o robô que agora tem um robô na Cacemes para tratar. A gente teve evento ontem, né? Isso. Então, assim, o robô é caríssimo, né? Mas, assim, você evita que o paciente viaje para operar. Ótimo. Quem sabe a gente tem um Gamma Knife aqui no futuro, né? E eu vou parar de viajar também, que eu não gosto muito de avião, não. Esses dias o avião quase cai. Mas é sempre bom ter a tecnologia aqui, né? Mas é isso. Ô, Nilton, agora fugindo até um pouco, como que é o Nilton pai? Como é que você cria o cérebro das suas crianças, cara? Cara, hoje em dia é uma luta, né, cara? Porque tirar da tela. Tirar do danado da tela, cara. E a gente vê
Tipo, o meu do meio, por exemplo, né? Qual que é a idade deles, desculpa? Eu tenho um de 15, um de 9 e uma menina de 3, né? Às vezes a gente sabe que, para ficar quieto, às vezes tem que dar alguma coisa à tela para ele ficar quieto, mas não pode isso virar rotina, né? Você pode dar algum tempinho lá, tem um joguinho lá, ela gosta, você deixa, beleza. Mas tentar tirar da tela hoje em dia é a nossa luta, né? Porque muda muito o comportamento, né? O do meio esses dias estava quase que viciado em tela, a gente tira e fica agressivo, né? Eu falo, tira de vez, o meu celular não pega, né? Mas a gente briga bastante a gente briga com ele para não pegar a tela, né? Porque se der bobeira ele está pegando a tela. E estimular a leitura, que hoje em dia é difícil, né? Hoje está tudo muito fácil, informação muito rápida, muito fácil. Você parar quieto ali para ler, eu acho que o maior desafio do pai é ver seu filho lendo. Aí eu não sei se é errado aí, mas a gente estimula, fala assim, esses dias eu falo assim, cada folha que você lê desse livro aqui é tanto. Não é nada. Isso é excelente, O moleque chegou no outro dia ali, Senhor dos Anéis. Aí eu falo, um exemplo, né? Eu vou falar em valores assim, mas assim, eu falei assim, você tem que saber lidar também. Eu falei assim, cada folha dessa aqui é R$1. Quando eu fui olhar, o livro tinha 400 folhas, né? Eu falei assim, opa, Aí ele falou assim, não, vamos falar melhor. Cada folha é 50 centavos. Aí ele falou, não, pô, eu só trabalho com reais, não trabalho com centavos. Esse é o de 9 ou de 15? É o de 9. Aí eu falei, tá bom, você trabalha com reais, então tá bom. Então, cada 2 folhas eu dou R$1. Aí funcionou. Você tem que saber. Quanto é melancia? 7. Faz 2 por 14. Não dá. Não dá. Aí você não aperta. Ô, Neto, seu filho de 15 ou de 9, eles sabem o que você faz? Que você, por exemplo, abre a cabeça de um cara e opera ele acordado? Às vezes, algumas reportagens da Santa Casa, né, quando saíram, né, no início, né, o meu filho adorava, né, ele via aquilo e acha até interessante que a gente não tem você vê o filho reconhecendo o que você faz, também é muito legal. E ele chegava para mim, não sabia falar direito, ele falava, papai, quero ser cirurgião de Parkinson. Falar, né? Sabia nem o que era, né? Eu falei assim, não, vai. Eu já acho que ele é muito eloquente, talvez seja um advogado bom aí, porque ganha mãe no papo. O bicho é bom de argumento, viu? Então eu não sei o que ele vai ser, não. Eu deixo bem livre. Eu só falo assim, pai, eu quero ser médico e jogador de futebol. Eu falei, pai, eu acho que a nossa genética não foi muito voltada para isso. Eu tento orientar, né? Jogador de futebol, acho que não é uma boa. Tipo, seu pai tem 39 anos e já tá os 2 joelhos operados. Então eu acho que a gente não tem boa genética. Mas não pode dizer assim, você não vai ser jogador de futebol. Eu tento dar uma direcionada um pouquinho, mas não escolhendo o que ele vai fazer. Só tirando que, a nossa genética é no máximo um goleiro. Porque para ser jogador de futebol é difícil. Você tem religião? Você é uma pessoa religiosa? Eu brigo um pouquinho, né? A Natália é muito católica, né? A minha família é também católica, né? Eu vou à igreja aos domingos com a minha esposa e tal, mas eu acho que na minha infância eu não era muito. Então até minha esposa falou assim, você não sabe a sequência das coisas. Eu falei, não, mas eu tô aqui para aprender, nunca é tarde. Nunca é tarde. Mas até para dar exemplo também para os meninos, né? Eu sigo, vou, sempre eu não dou mais plantão, então domingo eu estou tranquilo. Sempre eu acompanho. E você já percebeu diferença na evolução dos pacientes, daqueles que são mais religiosos? Não estou falando que isso é condição sine qua non para um bom resultado, mas você já conseguiu perceber alguma diferença da fé em relação a tratamento neurocirúrgico? Cara, Pode parecer brincadeira, mas eu sempre quando eu vejo um caso bem complexo que tudo vai bem, eu falo, é você que reza ou sua mulher? Tem alguém reza muito. Sempre alguém, 100% das vezes que eu pergunto, a minha mulher reza muito. Eu não rezo muito, a minha mulher reza muito. É batata. É uma pergunta comum isso aí. Eu sempre pergunto porque eu gosto sempre de ter essa curiosidade de ver o motivo, porque tem coisas às vezes que você tem tudo para dar errado e dá certo, né? Tem alguma coisa que explica isso aí que não sou eu. Difícil, né? Porque a gente está estudando, querendo discutir o abstrato, né? Uhum. Eu acredito em Deus, então, pelo amor de Deus.
Tá comigo agora? Eu acredito em Deus, pelo amor de Deus. Senhor, se mandar o raio, é nele, viu? Tá de Mas preto. Tá de preto aqui. É, tá de azul. é pra emagrecer. Pra emagrecer. Mas é abstrato, porque acho que até você vai responder melhor essa pergunta, porque você tem, sei lá, anos-luz de religiosidade na minha frente. Mas aí, pô, eu me agarro naquele exemplo assim, putz, a criancinha tem um tumor cerebral, uma criança que não fez nada no mundo pra ninguém. Não, aí vem o ego. Aí vem o ego, né? Que você vê a diferença do neurocirurgião. Tem talvez seja anedota, né? Neurocirúrgica, mas existia um chefe de um serviço aí, que não vou citar nomes, bem longe daqui, que ele falava assim, por exemplo, a mielomeningocele. Veio com defeito no tubo neural, veio com aquele abaulamentozinho com a coluna saindo ali atrás, né? E a mãe do paciente chegou e falou assim, doutor, graças a Deus, e em segundo lugar o senhor. Ele falou assim, não, senhor. Em primeiro lugar, eu, que corrigi, Deus fez errado. Eu falei, nossa senhora. Caralho. Como que o cara fala uma coisa dessa, né? Eu acho que a gente é usado como instrumento. Talvez realmente a gente fica às vezes negacionista, né? Por que essa criancinha está apresentando isso? Por que ela? Porque não dá para saber. Mas se for da vontade, né, vai existir um caminho para consertar aquilo lá. E às vezes a gente é usado como instrumento, né? Eu acredito muito nisso. Assim, ó, em relação a por que coisas... Essa talvez seja a pergunta mais realizada no meio de teologia, no meio religioso. Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Entende? Ou até mesmo porque coisas ruins acontecem com criança, que não... A gente tem que entender uma coisa. Deus primeiro, Deus é amor. Só que Deus também deu livre-arbítrio para que todos nós pudéssemos fazer escolhas. E isso desde lá do Éden. Tanto que houve a queda. Deus não tem culpa pelo pecado. Foi o pecado que transformou tudo que a gente viveu. Entendeu? O interesse de Deus é que fosse tudo perfeito, que não houvesse doença, que não houvesse morte, mas em algum momento o pecado entrou na humanidade e as escolhas que nós fomos fazendo foi que eu digo nós, humanidade, nos levou até esse tipo de situação. Não é Deus que quer que isso aconteça. Ainda não ganhou ainda. Não, eu entendi que provavelmente tudo vai ter um propósito. Eu acredito nisso. Tudo, às vezes a gente vai embora e não vai entender o porquê, mas tem alguma coisa por trás. Mas ainda assim a criançada me pega muito. Não, pelo amor de Deus. Criança você tem uma filha de 3. 3. Porque a gente tá falando das escolhas. Pô, a criança tem que escolher o quê? Só... Não, eles não têm culpa. Mas o que nós fizemos no passado? Entendeu? O que já aconteceu? Por que hoje a gente sofre tanto com determinadas doenças que não era para existir? Não é uma coisa que ninguém nunca vai conseguir bater assim, martelar. Não, isso aconteceu por causa... algumas religiões delegam isso a vidas passadas, porque na vida passada você foi um grande criminoso, por isso que nessa vida você faz isso. Eu não acredito nisso. Mas também acredito que Deus nem sempre... Pode ser que Deus não abra o mar para você. Entendeu? Pode ser que também Ele não esteja te fazendo andar por sobre as águas. Talvez Ele não vai te deixar chegar no mar. Entendi. A gente não vai conseguir entender ou fechar essa questão. A maioria dos neurocirurgiões são religiosos, Nilton, que você conhece? Ou acho que a maioria... Descrente. Existe essa palavra? Descrente, tá certo? Existe. Eu acho que a maioria que eu conheço, assim, por exemplo, tinha colegas, até médicos mesmo, a maioria é ateu. A maioria é ateu. É que ao longo dos anos eu fui acreditando um pouco mais. Eu acho que eu já fui ateu em algum momento, eu já fui ateu. Talvez na época de estudante de medicina, porque a gente não conhece muita coisa e acha que a gente só por fazer medicina é explicado tudo pela ciência, né? Mas ao longo do tempo a gente vai vendo que tem coisas que são muito bem desenhadas que não tem explicação a não ser isso. Antigamente o pessoal fala, não sabe explicar, é Deus. Isso existia muito antigamente, mas não é isso. É que a gente estuda bastante, mesmo assim a gente vê evoluções de casos que evoluem de forma inacreditável. Esse caso que eu contei de Chapadão é um caso, mas eu poderia aqui passar a noite toda citando casos que eu vejo que
né, que dão certo, e eu achava que não ia dar. Pelo nosso conhecimento, a gente achava que não ia dar. Eu chamo de milagres modernos. Boa, gostei. Não é mais a água virar vinho? Não, são milagres modernos. É o alinhamento de tudo. É o neurocirurgião que fica na porta, atender no tempo, receber de tal forma e aquilo tudo se aliar para que... É um milagre moderno. Ô Newton, você falou que seu nome é... Seu pai é físico. É físico, mas eu sou Newton Neto, né? E, na verdade... Mas o do seu avô vem do Isaac Newton. Vem do Isaac Newton porque naquela época, próximo à fazenda do meu bisavô, passava a linha férrea, e aí tem um engenheiro, um engenheiro naquela época, que chamava Newton também. Ele falava até assim, o Newton, o mago da luz. Porque o Newton, ele pegou o prisma e separou a luz em feixes, né, coloridos, como arco-íris, né? Espectro, né? Decompunha a luz em espectros. E ele falava que era o mago da luz. Eu falei, põe o nome do teu filho de Newton. Aí ele botou o nome de Newton. Coincidentemente, meus pais fizeram... Minha mãe é professora, né, do ensino fundamental. Quando eu passei em medicina, ela também passou em letras. E meu pai passou em física depois, no mesmo ano. Cada um numa faculdade diferente. Minha mãe na estadual, meu pai na estadual de outra cidade e eu na UFRN. Mas a gente começou a fazer faculdade todo mundo junto. Os três. Sim. Muito. Eu sempre gostei de física. O nome influencia muito talvez eu pudesse até virar físico também, né? Mas eu fugi de tudo. Eu acho que eu estava determinado para fazer medicina. Mas a nota de física minha do vestibular foi a mais alta da época, né? Porque eu sempre tinha uma facilidade de física, né? Mas o nome influencia muito. Você a estudar, a aprender, e eu acho que você foge um pouquinho do que o nome está determinando para você e vai para a área que você está determinado, né? E agora você está voltando, porque você está falando em rádio isótopo, rádio não sei das quantas. Talvez tivesse, por exemplo, a estereotaxia, né, que a gente usa para... Aquele aparato todo que a gente usa para colocar o eletrode no cérebro, usa coordenada cartesiana, XYZ, né? Calculado por um software que a gente mexe lá e faz fusão de imagem, tomografia e ressonância. E eu ia perguntar qual fuso que tá. É Brasília? -4, -3? Então, assim, essa área tem muita... É muito louco, ela mexe tem um físico, às vezes, na sala, tem um biomédico, tem tudo misturado, né, pra dar certo. Se você pegar as leis de Newton, eu já entendi o seguinte, que a primeira lei, que é a inércia, você não fica parado, você não para, você já venceu ela. Ansioso. Porque assim, 5, a gente foi fazendo a conta, deu 15 anos de estudo. E pra lá e pra cá. Isso que não gosta de avião. Hoje, a segunda lei de física de Newton é de força dependente da aceleração. Hoje, aos 39 anos, onde está a sua força para você estar trabalhando, para você estar fazendo o que você faz hoje? É em ver o paciente bem? É em estar se desenvolvendo? Onde está a sua força hoje? É financeiro? É dividido entre família e do paciente, né? Porque eu acho que eu sou muito movido pela gratidão. Não sei se é correto, mas assim, eu gosto muito de ver o resultado. Eu até hoje eu sou meio chorão, acho que se pegar aí tem vídeo meu chorando aí na internet aí com gratidão de paciente, né? Eu acho muito, tipo, aquele vídeo lá que o paciente tá andando e no final do corredor ele faz um... Comemora, aquilo ali eu tenho que me segurar, porque eu sou meio mole, meio chorão, acho que eu puxei um pouco a minha mãe aí. Mas isso, e no intraoperatório, inclusive, que você faz o teste intraoperatório, quando você está operando e vê aquilo lá na hora, cara, não tem outra coisa melhor do mundo. É igual você ver... É porque o seu ainda está inchado ainda. Você vai ver o resultado top aí da cirurgia plástica. Não vem no meu degrau não, cara. Você sabe que você tá no degrau de cima, para. O cara é cirurgião plástico. Claro, não é só faz a física. Eu acho que o resultado que você vê na hora, por exemplo, na cirurgia do Parkinson, não tem... Até hoje ainda é emocionante. Acho que enquanto eu estiver me emocionando ainda com os resultados, acho que ainda vou ter força para continuar. E outra é a força do encontro na família, né? Porque a minha esposa dá suporte, ela estimula, ela dá conselho,
né? Meus filhos veem o que eu faço, acham legal. Acho que é um ciclo vicioso aí. Tomara que continue. Terceira lei, ação e reação, tá na cara, né? Tudo aquilo que você fez já deu a reação, que é um tremendo profissional. Mas se você fosse criar a quarta lei de Newton, é que assim, o que eu acho massa nesse podcast, que muitas pessoas às vezes não param para pensar se acontecer um infortúnio e você faltar em breve, seus filhos vão ter na nuvem, no YouTube, a disposição de ter 1h30 do pai ali falando. E essa quarta lei de Newton, eu imagino que eu quero brincar que isso é como se fosse uma lei para seus familiares, para seus filhos seguirem para o resto da vida. O que você criaria aí? O que você descreveria? É rápido no gatilho, mas eu sou também nordestino aqui, é na peixeira aqui. A lei da imortalidade. Eu acho que não precisa... A gente não morre. Hoje a gente não morre. Só se tiver sumir com todas as mídias digitais, gravações, seja áudio, seja o que for, foto, sumir numa explosão atômica, eu acho que a gente tem que criar essa lei da imortalidade, porque a gente vai faltar em algum momento. Mas eu acho que eu vou estar vivo a cada momento que meu filho for ver uma noite. Nem que seja uma rua no meu nome, né? A gente pensa, né? Só quando morre que tem a rua, né? Mas a gente ser imortal agora, que é o mais importante. Para o meu filho é o que eu penso mais, né? Eu sou espelho para o meu filho agora e quero continuar sendo espelho para ele sempre. Eu vou estar sempre do lado dele quando eu não estiver aqui, inclusive. Esse cara vai virar nome de rua, será mirim. Esse cara é massa, né? É que só vira nome de rua quando morre, né? Então, melhor não, deixa quieto. Deixa 39, né? Eu tenho 39, pelo amor de Deus. Muito bom, né, Mingão? Eu falo que depois que você vira médico, você começa a conhecer bem os colegas. Então, você começa a querer ser tratado por algumas pessoas. Não é à toa que eu levei minha mãe para você acompanhar. Mas a gente precisa tatuar, assim, ó. Em caso de infarto, entre em contato com o fulano de tal. Em caso de queimaduras, Felipe Rezende. E assim por diante. Mas em caso de TCE, em caso de Parkinson, em caso de qualquer coisa que precise microagulhar meu cérebro, chama submilimétrico Newton Moreira. Porque esse cara é um cara fera e muito obrigado. Antes disso, a Busy. Não, antes me fala uma música que você gosta, uma música. Você fala, pum, primeiro que vem na sua cabeça. Primeiro que o Cortex mandou. Pum. Vixe, difícil aí, mas eu sou viciado em Pearl Jam. Pronto, eu acho uma boa. A Busy talvez o Just Breathe. Boa. Just Breathe. Das menos antigas. A Busy mandou pra você um pequeno mimo. Evoluímos, né? Era uma caixinha térmica. Eu não tenho uma dessa. Você tem, né, irmão? Quando você tá do lado de lá, aí você vai ganhar chegando coisa nesse podcast, não tá chegando em mim. Vou dizer mais, hein? Um natalense, que é a terra do coco. Gostou desse aqui, hein? Gostou? Olha aí, então. Fala pra ele onde é que ele encontra. Aqui você vai encontrar sempre na área refrigerada, tá? Dos mercados ou das conveniências. Tá certo? Aí porque você vai receber como não tem conservante, né? Ela não vai estar lá onde tem as outras, aquelas que tem gostinho de hospital, sabe? Você gostou? Já tinha feito podcast antes? Não, tenho um marcado pra fazer, acho que era essa semana, mas nunca tenho tempo. Mas pra você eu... Você viu? Pega. Caralho, o cara tá com moral com o Paulo Lisa, cara. O músico pantaneiro. Não é o músico que Campo Grande precisa, mas é o músico que Campo Grande tem. Não prescrevo o que Cara, muito obrigado. Muito obrigado por tirar tempo de vir conversar com a gente. Muito obrigado por nos ensinar tanta coisa. Muito obrigado por tantos anos de PS juntos. Eu lembro que quando ele saiu, ficou meio vazio, porque primeiro que ele bota uma pilha, cara, uma coisa ansioso, antimorosidade. E eu sou vascaíno e ele é flamenguista. Cara, ele não podia me ver no corredor que ele ia achar alguma coisa pra falar de mim. Não fácil. De mim não, do Vasco, né? Eu parei porque... Não é muito difícil, né, Ivan? Bater cachorro. Não é muito difícil hoje em dia. Mas muito obrigado, cara. Você, sem dúvida, merecia estar... Eu não quero ser... Injusto com os outros. Mas eu queria muito estar aqui, porque eu quero muito que as pessoas conheçam e tenham acesso ao Dr. Newton Moreira. Então, qual a forma de te encontrar? Quais são os consultórios, o local, tuas redes sociais? Conta pra gente. Então, tem o site, né, Dr. Newton Moreira. O Newton é de Isaac Newton, né? Todo mundo escreve errado, Newton normal. IL, né? Newton, Wilson, Newton. Até confundindo às vezes com o doutor, o nosso querido Hilton Shinzato. Falava... troca seu nome por Moreira, porque ligam direto para mim achando que eu sou o Newton, eu sou o Hilton. Então,
Newton de Isaac Newton, né? N-E-W-T-O-N. M Lima, M de Moreira e Lima, né? Tem um outro Instagram também que é o Dr. Newton Moreira, mais profissional. Mas eu tô misturando os dois. Mas eu acho que é no teu pessoal que eu vejo aquela... No pessoal eu tô mexendo mais. Eu sou meio avesso a Instagram, mas eu... Por escutar o paciente que está pedindo, e eu tô há 7 anos aqui, eu sou forasteiro, né? Campo Grande é um lugar receptivo. É diferente. Muito receptivo, caloroso. E eu sou da cidade aqui de perto, do lado, né? 3h30 daqui de avião direto, acho que chega lá. Chega em linha reta, né? Chega Só tem que pingar em São Paulo, né? Em Brasília. Pior que tem que fazer a baldeação aí. Não, tem que falar, mantém esse tipo de postagem, porque você nunca entrou no nível técnico de mostrar o cérebro aberto, não acho que é necessário. Não, acho que não. Mas os resultados são muito bons, cara. As pessoas tendo assim, aquela qualidade de vida, conseguindo fazer as coisas que gostavam, aquilo ali pega muito, viu? Muito obrigado. Esse foi Newton Moreira e sua lei da mortalidade. Gostei. Nós vamos usar em outras vezes. Tchau, Dorival. Parabéns por mais um episódio, viu? Para todos nós. Prazerzão. Bye, bye.